Boas tardes, meus amores, para vocês, espectadores, telespectadores que estão me ouvindo, que vão me ver, que ainda vai me ver, que ainda vai me assistir. Boa tarde para vocês. A paz do Senhor para todos. Boa tarde. Pois é, vamos falar um pouco aqui sobre o amor, esperar, paciência, privilégio. Então, eu estava pensando, não estava lendo não, eu estava pensando naquela história. Quando Deus fala para Samuel ungir o rei Davi. Ao chegar lá, na casa de Jessé, Samuel olhou para a aparência dos irmãos de Davi, olhou para o físico dos irmãos de Davi. Por isso que a palavra de Deus diz: não olhais a aparência, porque muitos se enganam, olha a aparência e vai quebrar a cara. Então, meus amados, não devemos olhar a aparência de ninguém, porque ninguém conhece ninguém, mas muitos julgam pela aparência, muitos vai pela aparência, mas Deus, ele não olha pela aparência. Deus, ele não olha pela aparência, porque Deus, ele não tem acepção de pessoas. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos são iguais. Assim aconteceu com Samuel. Deus manda Samuel ungir o rei Davi, para que o rei Davi fique no lugar do rei Saul. Porque o rei Saul estava fazendo coisas que desagradavam a Deus. O rei Saul estava fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E Deus não se agradou do rei Saul. Aí Deus falou com Samuel para ungir o rei Davi. Deus estava vendo Davi ali no campo. Deus estava olhando Davi ali no campo. O pai não dava valor para Davi. Seus irmãos não davam valor para Davi. Mas Deus, ele dava valor para Davi. Deus, ele estava olhando Davi ali no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E o que Davi fazia naquele campo ali para proteger as ovelhas de Jessé, quem sabia e quem via era só Deus. Por isso, Deus estava com Davi. Deus estava cuidando de Davi, porque Davi era excluído. Davi era desprezado ali no meio da sua família. Mas Deus estava cuidando de Davi. Então, Davi foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Samuel foi até a casa de Jessé, até Belém, a casa de Jessé, onde Jessé morava. E quando Samuel avistou os irmãos de Davi, Samuel, no pensamento de Samuel, ele dizia: esse aí, esse é forte, esse é bonito, esse tem físico, é esse que Deus quer que eu unja para ser rei de Israel. Mas Samuel se enganou. Samuel se enganou completamente. Ele foi pela aparência. Ali se passaram todos os filhos de Jessé. Era bonito, era forte, era alto, tinha um porte físico muito bom. Mas não era eles que Deus queria para ser rei de Israel. Não era aqueles que Deus queria para ser o rei de Israel. Deus queria o menorzinho de todos, aquele que eles não davam valor. Deus queria Davi para ser o rei de Israel. E Deus falou com Samuel. Samuel foi até a casa de Jessé.
E Samuel ungiu o rei Davi. Quando Samuel ungiu a Davi como rei de Israel, o Espírito Santo de Deus desceu sobre o rei Davi. Foi a confirmação de Deus para que Davi fosse rei de Israel. Mas Deus, ele falou para Samuel: não vai pela aparência. Não olhe a aparência. Porque Samuel olhou a aparência dos irmãos de Davi, porque eram todos bonitos. Davi também era lindo. A Bíblia fala que Davi era muito bonito, mas, porém, Davi era desprezado. Davi não tinha valor algum aos olhos dos irmãos e aos olhos do seu pai, Jessé. Mas Deus cuidava de Davi ali naquele campo. Deus, ele amava Davi. Deus, ele protegia Davi das feras daquele campo. Deus, ele via Davi ali. Jessé não podia ver Davi naquele campo. Seus irmãos também não podiam ver Davi naquele campo. Mas Deus estava vendo Davi naquele campo e Deus protegia a Davi. E com a força que Deus dava a Davi, como Deus protegia Davi, ele matava feras ali naquele campo para proteger as ovelhas de seu pai Jessé. E o melhor de tudo na vida de Davi era que Deus protegia ele. Ele estava debaixo da cobertura de Deus. Ele estava protegido por Deus. Não adiantava se seu pai o desprezasse, se seus irmãos o desprezassem. Mas Davi estava debaixo da proteção de Deus. E Deus estava cuidando de Davi. Davi dormia no campo. Davi passava a noite no campo cuidando das ovelhas do seu pai. E ali Deus estava contemplando tudo na vida de Davi. Deus estava contemplando cada momento, cada minuto na vida de Davi. E Deus estava cuidando de Davi. O melhor de tudo era isso. Deus estava cuidando de Davi, mesmo antes de Davi ser rei de Israel. Davi cometeu um erro quando depois que ele foi ser rei de Israel, depois que ele foi ungido, depois que ele ficou no lugar do rei Saul, ele cometeu aquele erro que foi matar o marido de Batseba para ficar com ela. Davi mandou matar Urias para ficar com Batseba. Mas Davi, a Bíblia fala que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Então Deus estava protegendo Davi. Deus estava cuidando de Davi a todo tempo. E Samuel, ao chegar ali na casa de Jessé, que avistou os seus irmãos, Deus disse para ele: não é esse Jessé, não é esse Samuel. Não vai pela aparência, não olha pela aparência. Deus quis dizer para não ir, para que Samuel não olhasse para o físico daqueles rapazes, não olhasse a beleza daqueles rapazes, mas Samuel, ele ungiu o rei Davi. Permissão de Deus, pela ordem de Deus. E Deus contemplava a Davi. Davi teve a primeira vitória, matando matando o gigante Golias. Porque era filisteu e era inimigo do povo israelita. E Davi conseguiu matar Golias. Mas ali foi Deus que estava no controle, foi Deus que estava no comando, foi Deus que estava no domínio. E ali Deus abençoou a Davi. E aquela pedra atingiu o gigante Golias e Golias foi morto. Porque ameaçava o povo israelita, o povo de Deus. E o povo estava amedrontado, o povo estava com medo. O rei Saul estava com medo. Mas Davi, através de Davi,
Deus deu a vitória para aquele povo, porque Davi conseguiu matar o gigante Golias. E os filisteus não perturbou mais o povo de Israel. E os filisteus foram embora, ficaram com medo, porque Davi teve a vitória. Deus deu a vitória para Davi. Então Davi era o escolhido de Deus. Davi, desde quando ele estava naquele campo, cuidando das ovelhas do seu pai, Deus era com Davi. E Deus, ele não desampara os seus. Deus, ele cuida daqueles pequenininhos que é desprezados, que às vezes as pessoas não dão nada. Às vezes as pessoas desprezam. Mas Deus, ele cuida. Deus, ele não olha a aparência de ninguém. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus cuida de cada um conforme a vontade de Deus, o querer de Deus. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Davi era desprezado pelo homem, mas não por Deus. Deus cuidava de Davi. E não é diferente comigo, não é diferente com você. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Não importa se alguém despreza você. Não importa se alguém diz que você não é nada. Mas o importante é Deus na tua vida. O importante é que Deus cuida de ti. O importante é que Deus cuida de você. Então não se aflinja por nada, porque quem cuida de você é Deus.